Olá, meus amigos, sou Alexandre Martins, mais uma vez aqui com vocês. Hoje para falar sobre algumas mudanças que o nosso canal vai sofrer. Esse canal, que até então se chamava Direito Europeu, eu iniciei esse canal em 2021 e já postei aproximadamente uns 70 vídeos. Temos mais ou menos aí uns 700 inscritos e durante esse tempo eu fiz alguns vídeos internos, alguns vídeos na rua, mostrando alguns locais para vocês aqui de Portugal, falando um pouco sobre direito, falando um pouco sobre o direito aqui de Portugal, claro, fazendo algumas comparações com o direito do Brasil, falando um pouco sobre perspectivas políticas e econômicas aqui em Portugal. E agora, passados já 4 anos do canal, eu decidi dar uma modificada. E essas mudanças vão começar agora pelo nome. O nome do canal, que era Direito Europeu, dava uma ideia de um canal onde se falava o direito da União Europeia como um todo. E, na verdade, eu abordava apenas de uma forma comparada o direito de Portugal com o direito do Brasil, para que você brasileiro que está em Portugal, ou você português que quer conhecer mais sobre o direito do Brasil, possa tomar conhecimento, e você brasileiro que está morando em Portugal também conhecer a legislação do país que você está morando, porque para quem vem tudo é novo, né? E como tem muita curiosidade também por parte dos portugueses a respeito do direito brasileiro, de como são as coisas no Brasil, porque a maioria dos portugueses tem familiares no Brasil, então eu busquei falar sobre esses dois tópicos. Então não faz muito sentido o nome ficar Direito Europeu. E aí eu estou passando o nome agora para Direito com Propósito. Direito com Propósito porque o canal tem um propósito de ajudar pessoas, de trazer informações úteis, de trazer um norte em questões jurídicas, em questões legais, mas não só, vamos abordar também outras questões do dia a dia que eu acho que são importantes. Vamos falar um pouco sobre, por exemplo, os meus livros que eu tenho publicado, inclusive um deles se chama exatamente O Propósito, tá? Esses livros meus você pode estar adquirindo ele na Amazon. Se você estiver em qualquer lugar do mundo me vendo, me assistindo, você pode entrar na Amazon, jogar o meu nome ou jogar o nome do livro, tá? Alexandre Martins dos Santos, e o livro O Propósito, que você vai conseguir adquirir. Esse livro aqui está na segunda edição. Eu lancei a primeira edição dele ainda no Brasil em 2014. Muito legal. E agora a gente já está aqui na segunda edição. Essa aqui vocês não vão, de capa azul, vocês não vão achar. A capa agora é essa aqui, O Propósito. E vamos falar um pouco também sobre isso. Além desse livro, tem também algum material meu de cunho espiritual, de cunho religioso. Por exemplo, esse aqui, que é a introdução ao estudo da Bíblia, onde eu falo um pouco sobre a Bíblia, sobre a história da Bíblia, sobre as mensagens da Bíblia, comparo algumas comparações com o que a Bíblia fala e o que a ciência diz, para ver se existe ou não aqui um confronto entre a ciência e a religião. A gente pode falar sobre isso aí em outros vídeos, se for do interesse de vocês. Comentem aí, falem se vocês querem, o tema que vocês querem que a gente esteja falando. Tem outro que fala sobre caminhos no deserto, sobre questões de avivamento espiritual. E um outro que é o mindset, que é mudança de mentalidade, mudança comportamental. É importante a gente entender que o sucesso passa pelo pensamento. E é por isso que assim, eu acho interessante fazer esse link entre fé, direito, propósito. A gente só faz aquilo que a gente pensa. Algumas pessoas fazem sem pensar. Mas até para fazer sem pensar, pensam ainda que de forma errada, né? Acabam pensando e fazendo errado. Mas os nossos atos são resultados
dos nossos pensamentos. E os nossos frutos, né, são resultado dos nossos atos. Então a gente pensa, faz e depois colhe o resultado. Então, se o processo no início tiver ruim, ou seja, se você começar com um pensamento ruim, teu ato vai ser ruim e o resultado final vai ser ruim. Como não é objetivo de ninguém colher frutos ruins na vida, eu acho que ninguém tem um propósito de ter insucesso na vida, muito pelo contrário. Então, esse livro aqui é muito interessante porque ele ajuda exatamente na construção de você identificar quais os pensamentos você deve direcionar, quais os pensamentos que você deve dar mais atenção, porque a gente não é conduzido pelo que pensa, mas a gente deve conduzir os nossos pensamentos. Então, assim, é um livro bem legal, o canal agora tem essa pegada também, vamos estar conversando sobre isso, vamos estar falando sobre a legislação de Portugal, o que é diferente, o que é igual, muita gente tem muita dúvida, às vezes a pessoa está em Portugal e quer saber se ela corre algum risco em relação à sua criança menor, do governo tirar a criança, quer saber informações sobre divórcio, separação, como é que é isso em Portugal, aquisição de imóvel, se a pessoa quer comprar um imóvel, como é, como é que não é, a própria legislação de trânsito tem as suas diferenças em relação ao Brasil. Então o objetivo desse canal é estar trazendo essas informações, fazendo sempre esse paralelo com o Brasil e trazendo também informações para o dia a dia, informações para você ficar motivado, você que pensa, planeja em vir morar em Portugal, a legislação mudou muita coisa, falta ainda, enquanto eu faço esse vídeo aqui, o presidente da República, na verdade, ainda não sancionou as leis, a maioria, a maior parte dela está no Tribunal Constitucional, vendo se existe ou não alguma inconstitucionalidade, vai sofrer alguma alteração ou não, mas a gente acredita que, como eu já tinha falado em outros vídeos, né, a mudança não seria imediata, mas ela vai ocorrer. Pelo menos essa é a proposta desse governo. E então nós vamos estar falando aqui sobre o que mudou, o que vai mudar, o que continua igual. Vamos falar sobre a geopolítica da Europa, porque você estando na Europa você tem uma visão, estando no Brasil você tem outra. Eu acho que uma completa a outra. Então é muito interessante a gente ter aqui esse espaço aqui de bate-papo. Então o canal visa exatamente isso. E eu tenho aqui algumas ambições em relação a esse canal, quero que esse canal cresça. Então, se o conteúdo para você for relevante, dá o teu joinha aí no canal, indica para algum familiar teu, algum conhecido. Nós somos quase 700. Se cada pessoa indicar aí para pelo menos mais 3, né, de 700 a gente pula aí pelo menos para 2.100, 2.800, né? Acredito eu. Se não tiver a conta errada, já temos 700. Tiver mais 2.100 com os 700 que já tem, 2.800. Então me ajuda aí a divulgar o canal, me ajuda para que a gente possa crescer, possa estar trazendo aqui informações para você, possa estar trazendo conteúdo de valor para você, tá bom? Então, por hoje, eu quero exatamente me justificar e explicar aqui para vocês do canal, vocês que já me seguem, continua sendo o canal do Alexandre e de vocês que nos assistem. Vocês podem continuar comentando, dando dicas aí do que vocês querem assistir, qual o interesse de vocês. Vou continuar fazendo vídeos externos, mostrando curiosidades, coisas que tem em Portugal que não tem no Brasil, coisas que são diferentes, tá? Vamos estar mostrando aqui pontos turísticos, a beleza de Portugal. Portugal tem muito lugar muito bonito, que vale realmente a pena a gente estar conhecendo. Vamos falar um pouco sobre a comida também de Portugal, a culinária de Portugal, que tem tanta influência também no Brasil. Então a gente vai estar perpassando aqui essas questões. Vamos falar também sobre outras comunidades da língua portuguesa, não só Brasil e Portugal, mas vamos estar falando um pouco de Angola, um pouco de Moçambique, um pouco de Cabo Verde. Ou seja, tem bastante novidade no canal, bastante coisa nova aí. Então você que nos acompanha, fique atento aí, tá? Aperta lá no sininho para você receber as notificações quando entrar vídeo novo. Um forte abraço, fiquem com Deus, tenham todos aí uma semana maravilhosa
e nós estamos aqui produzindo material para vocês. Um abração.